Olá, bom dia. Como é que vai? Tudo bem com você, sua família? Vamos lá para o nosso cafezinho de hoje. Nós vamos hoje observar os ensinamentos contidos no capítulo 31 de 1 Samuel e, consequentemente, nós vamos estar encerrando o estudo deste livro. Mas temos que lembrar algumas coisas que para nos situarmos, né, nos acontecimentos até chegar aqui. Vimos no capítulo 28 que o rei dos filisteus, o rei Ax, ele convocou Davi e seus homens para ir com ele à guerra contra os israelitas, o povo de Davi. E em gratidão pela acolhida que ele teve quando estava fugindo do rei Saul, Davi não recusou ir com ele, ficando numa situação difícil, né, de estar lutando contra o seu próprio povo. No capítulo 29, quando os filisteus estavam ali reunidos para a batalha, Davi estava ali na retaguarda, Deus, usando os príncipes filisteus, né, que discutiram, né, e acabaram dispensando Davi e seus homens daquela batalha, não permitindo que ele lutasse contra o seu povo e não faltasse também com a sua palavra que foi dada ao rei Ax. Já no capítulo 30, a história desta batalha fica suspensa e narra outra batalha de Davi para resgatar a sua família e a família de seus homens, como nós vimos anteriormente. Agora, no capítulo 31, nós vamos observar o desfecho da batalha dos filisteus contra o exército de Saul, os israelitas. E o capítulo já inicia nos versos 1 e 2, afirmando que os homens de Israel fugiram dos filisteus, mas foram alcançados e mortos no monte Gilboa, sendo mortos também os filhos de Saul, Jonatas, Abinadab e Malquisia. Saul, devido à intensidade do ataque dos filisteus, ele ficou temeroso ou com medo. Em algumas versões bíblicas afirma também que ele também foi ferido naquela batalha. E observe o que ocorre agora no verso 4 do 1 Samuel, capítulo 31. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a sua espada e atravesse-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me trespassem e escarneçam de mim. Porém, o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a sua espada e se lançou sobre ela. No meu entendimento, esta foi uma atitude covarde de Saul. Creio que seria melhor para a sua imagem morrer na batalha com os seus homens. O que entendo que seria assim mais correto a fazer. Mas ele, mais uma vez, se preocupa com a sua imagem, ou, como afirma os versos iniciais, o medo tomou conta do seu coração, que não tinha forças mais para revidar o ataque dos inimigos, sugestionando essa desculpa aí que vemos aí no verso 4. Esta atitude dele ainda tenta colocar o seu servo em dificuldade, mas vemos que ele não caiu ali na conversa de Saul. Mas infelizmente nós vemos também que a atitude de Saul em tirar sua própria vida levou seu servo a cometer o mesmo ato que o seu senhor cometeu, como vemos aí no verso 5. Não sei por lealdade, talvez por receio de ser acusado da morte do rei. E como eu sempre tenho dito aqui, né, se a Bíblia não me revelou, né, não devo ficar aqui conjecturando. Eu sei que ele também cometeu este ato. E eu entendo ainda que esta ação de Saul, ela demonstra mais uma vez o quanto ele se afastou de Deus. E este ato fez com que ele perdesse seus filhos e todos os seus exércitos, como podemos ver citado aí no verso 6. Sem a proteção do exército, né, os israelitas que estavam ali do outro lado daqui do Jordão, ao verem o exército de Saul sendo perseguido e morto, abandonaram as cidades que ali existiam, passando os filisteus a habitarem nelas. Agora vamos observar os versos 8 a 10. Sucedeu, pois, que, vindo os filisteus ao outro dia a despojar os mortos, acharam Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul e o despojaram das suas armas. Enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor a levar as boas novas à casa de seus ídolos e entre os povos.
Puseram as armas de Saul no templo de Astarote e o seu corpo fixaram no muro de Bet-sean. Os filisteus, eles estavam ali recolhendo os pertences dos mortos, né, os bens pessoais e suas armas, e encontraram os corpos de Saul e de seus filhos. Eles cortam a cabeça de Saul. E os historiadores, eles veem um simbolismo para os filisteus neste ato. Observe o que MacArthur vai escrever a respeito. Existe um paralelismo entre a morte de Saul e a morte de Golias. O gigante campeão dos filisteus teve sua cabeça cortada por Davi, e os filisteus fugiram. No capítulo 17, verso 51. Os filisteus se haviam vingado e fazendo o mesmo com o gigante campeão de Israel, o rei Saul, que quando ficou em pé no meio do povo, os mais altos só chegavam aos seus ombros, como está escrito lá no capítulo 10, verso 23. A Bíblia, ela não relata isto, mas penso que os filisteus tiveram realmente esse sentimento de vingança contra o povo israelita. E eles enviam os mensageiros ali a dar as boas novas, né, desta vingança a todo o seu povo, em redor, né, e também na casa de seus ídolos, onde eles adoravam os seus deuses, certamente como em forma de agradecer aos deuses pela vitória que alcançaram. Tal foi essa devoção que enviaram as armas de Saul para o templo de Astarote. Eu fui buscar mais uma vez uma ajuda e MacArthur vai explicar este fato também. Astarote era uma deusa da fertilidade dos cananeus, a qual os cananeus prestavam homenagem, colocando as armas dos inimigos derrotados em seu templo. Assim como foi também, né, com a espada de Golias, quando havia sido colocado na casa do Senhor, atrás do colete sacerdotal, que está escrito lá em 1 Samuel 21, 9. As armas de Saul também foram levadas pelos filisteus e colocadas no templo de Astarote. As vitórias militares ali eram atribuídas aos deuses, já que acreditavam que os encontros militares eram, na verdade, batalhas entre as deidades de nações rivais. O texto ainda vai nos afirmar que eles colocaram o corpo de Saul nos muros da cidade de Bet-sean. Esta era a cidade localizada no Vale Jordão, cerca de 26 quilômetros ao sul do Mar da Galileia. Observe agora os versos finais. Então, ouvindo isto, os moradores de Jabes de Gileade, o que os filisteus fizeram a Saul, todos os homens valentes se levantaram e caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-sean e, vindo a Jabes, os queimaram. Tomaram-lhe os ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Jabes era localizada a leste do Rio Jordão e o povo daquela cidade, segundo os historiadores, eles tinham uma boa relação com o rei Saul e sentiram na obrigação de fazer algo. Creio que não para manchar mais ainda a boa reputação de Saul com eles. Escolhem homens valentes, pois a missão era bem difícil, né? Penetrar ali nos domínios dos filisteus para resgatar os corpos de Saul e os filhos, e acabam obtendo êxito na sua empreitada. E após queimar os corpos, enterraram os seus ossos em Jabes. Isto porque era uma falta de respeito, né, não enterrar os mortos. E quando afirma aí que jejuaram por 7 dias, na verdade eles estavam cumprindo o ritual associado à cultura hebraica a respeito do luto. E com isso, né, nós vamos encerrar aqui o estudo deste livro de Samuel. Quero apenas reafirmar a minha fala a respeito do nosso relacionamento com Deus. Devemos buscar com intensidade esse relacionamento para que possamos ter forças para resistir às investidas do inimigo nas nossas vidas, que pode nos levar a fazer coisas que só vai nos afastar de Deus. Então, quando nós estamos também fora da presença de Deus, como Saul, nós somos alvos fáceis do inimigo. E o nosso inimigo maior é Satanás, que tenta a todo tempo nos afastar de Deus. Você tem esse entendimento de estar sempre buscando o Senhor na sua vida,
para que Ele possa te guiar e te conduzir e te abençoar a sua vida. Amém? Vamos tomar o nosso cafezinho e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Tchau, pessoal.